Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Paulo segue falando sobre os dons espirituais, começa pelo dom maior, que é o amor, e agora fala sobre o dom de profecias em comparação ao de línguas, que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos de 1 a 25. Diz-nos assim a palavra: segui o amor, o dom supremo, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outras línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se não vos falar por meio da revelação, ou da ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas orarei também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Nós vemos aqui um problema muito comum, principalmente nos meios neopentecostais e pentecostais, que valorizam de uma maneira exacerbada o dom de línguas, que nós também valorizamos, mas na perspectiva bíblica. A questão do dom de línguas na comunidade de Corinto estava sendo um elemento distintivo entre os espirituais e os não espirituais. E os excessos nesta área, onde muitos dos que falavam em línguas entravam como que num êxtase, sem edificar toda a igreja, estava no fato de que eles oravam em línguas, falavam em línguas, mas de nada tem proveito uma língua que ninguém entende. Logo,
que eles falavam, se não houvesse quem interpretasse, era uma loucura, porque ninguém falava a mesma língua. Era uma torre de Babel. E isso gera muita confusão. Paulo, em detrimento da importância exagerada ao dom de línguas, ele sugere a valorização do dom da profecia, que é o dom de falar claramente em nome de Deus para edificação de toda a igreja. Esse é o parâmetro da importância do dom. O dom existe para o serviço na casa de Deus. Se a igreja não é edificada em seu todo com este dom, a eficácia deste dom é limitada e, portanto, dentro da mentalidade divina, todos os dons servem para a edificação. Deus não faz as coisas sem um propósito. Que tenhamos esse discernimento, que isso não seja um elemento de divisão entre nós, que o dom maior, que é o amor, ligado a esses dons espirituais, sejam bênção e não confusão, sejam a voz de Deus sendo proferida, sendo ouvida por todo o povo e compreendida. E o dom de línguas também, que é um dom reconhecidamente bíblico, que ele cumpra o seu propósito uma vez que haja quem interprete. E o Deus que quer se comunicar com seus filhos, quer falar a nós, quer que as suas ovelhas ouçam e entendam a sua voz, será glorificado na nossa união. Você que tem o dom de línguas, que Deus te use com a interpretação e que possamos falar, quem tem o dom da profecia, quem tem o dom da palavra, possamos falar em nome de Deus com toda a liberdade para a edificação da Igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe, nos torne uma igreja equilibrada, porque quando a gente fala as coisas que ninguém entende na igreja, isso só gera confusão. E o Espírito de Deus é Espírito de paz e não de confusão. Que desfrutemos desta liberdade emocional e consciente no Espírito de Deus, para que a voz de Deus seja ouvida e compreendida por todos. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me.